Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e hoje nós temos um tema assim bastante interessante, porque vamos discutir certas questões que parecem paradoxais, como por exemplo, vocês já repararam quando uma pessoa muitas vezes fica muito feliz e acaba lacrimejando, chorando de felicidade, coisas desse tipo? Quando a pessoa está com uma febre terrível, começa a se tremer como se tivesse frio, né? O momento, né? Acaba acontecendo, né? Sentindo mais frio do que o normal, né? E quando uma pessoa está muito nervosa, às vezes ela chega no extremo de tão nervosa que está, que parece estar calma e apática. Então, isso mostra de alguma forma uma polaridade, um eixo de polaridade, né? Muita gente diz que o amor e o ódio se ligam muito mais facilmente, né? Por serem extremos, as pontas de uma corda se juntam mais facilmente do que os meios, né? Do que a parte central dessa corda. Então, é sobre isso que nós vamos falar de alguma forma, envolvendo a astrologia, porque nós vamos falar das polaridades dentro da astrologia, né? Astrologia e polaridades, os 6 eixos do zodíaco, que é como se a gente reduzisse os 12 signos do zodíaco em 6 apenas, levando em conta que são eixos de temáticas similares e que são abordadas em extremidades diferentes, por isso parecem ser diferentes, assim como um termômetro é o único instrumento para medir a temperatura, sendo que o calor está num extremo, o frio no outro, e a gente sabe que a diferença entre eles é apenas em grau. É sobre isso que nós vamos falar e fiquem conosco para ver logo depois da nossa vinheta. Bom, nós tivemos uma sequência enorme aí no final do ano e no começo desse ano de unboxings de tarôs, de baralhos ciganos, de uma série de coisas aí envolvendo a vertente, né, de tarô que nós temos aqui no nosso canal. Por isso que nós estamos puxando agora mais para os assuntos de astrologia, que acredito sejam também do interesse das pessoas que lidam com tarô. Tem pessoas que gostam desses 2 temas no canal, mas tem alguns que preferem um, outros que preferem outro. Mas temos alguns temas aí interessantes que já estávamos guardando para poder falar aqui no nosso canal, e esse é um deles, né? Então vamos trazer para vocês justamente as informações relativas a este livro aqui, que nós adquirimos há pouco tempo, apesar de a gente ter ele na versão em PDF. Deixa eu tirar aqui o marcador. Então, este é um livro de Carlos Holanda, né? Astrologia e as Polaridades, os 6 eixos do zodíaco. É um livro que já existe há muito tempo publicado, mas estava com preço muito caro. Eu acabei achando um valor menor agora, né? É um livro publicado em 2015, estava olhando aqui, e é um livro bastante interessante. Ele é fino, ele tem uma abordagem bem prática e rápida. Acho que vocês vão gostar. E eu achei tão importante, com conteúdo tão assim importante para esse conteúdo que nós vamos falar aqui agora, que eu achei melhor a gente usar todo ele como base para esse tema. Mas não poderíamos deixar de falar desse outro aqui, que ele faz referência, inclusive, ao longo do livro, que é de Dani Rudyard. É um livro Ritmo do Zodíaco, o Pulsar da Vida. Um livro que já, assim, não se encontra mais para comprar hoje, a não ser em sebo, né? Mas não é difícil achar em sebo, não. Tem várias, digamos assim, várias condições e tal. Esse até não estava assim nas melhores condições, não, porque para a compra de livro mais antigo assim, eu não me preocupo em que ele esteja num estado tão bom assim, contanto que dê para ler, porque eu acredito que esses livros todos vão ser relançados algum dia. Esse livro eu ainda pretendo, esse último agora, de Dani Rudyard, eu ainda pretendo também fazer uma resenha aqui só sobre ele no canal, mas vocês vão ver que esse livro tem muito a ver com o assunto que nós vamos abordar. Vamos ter poucas passagens dele colocadas aqui nos slides, tá certo? Então vamos ao que interessa, vamos lá mostrar para vocês o conteúdo que nós temos para trabalhar neste vídeo. Bom, comecemos aqui com o thumbnail, né? Vamos colocar aqui um ponteiro e dar início aqui à nossa jornada sobre astrologia e as polaridades de Carlos Holanda. Bom, eu começo aqui com um trecho do livro justamente Ritmo do Zodíaco, o Pulsar da Vida, que é um clássico
Na verdade, foi publicado aqui pela editora Alhambra, e vocês vão ver, se lerem ele, no prefácio mesmo já está mostrando aí como é um livro que foi traduzido por pessoas queridas de Dani Rudyard, e há uma apresentação também de uma astróloga que conhecia o Dani Rudyard e mostrou que não era possível a gente aqui no Brasil não ter um trabalho como esse publicado. E curiosamente esse livro tem um prefácio do próprio Dani Rudyard, dirigido aos leitores brasileiros, aos astrólogos brasileiros, porque a pessoa que estava nesse processo aí de edição era conhecida dele, amiga dele, né, aprendeu muito com ele e tal, e conta muito que teve esse contato, né, dele mostrar que havia uma necessidade de falar para nós brasileiros sobre astrologia, já que a astrologia ocidental ela tem uma tendência a trabalhar muito a partir dos símbolos existentes no hemisfério norte, né? Então tudo é baseado nas sequências atmosféricas e de estação, de processo todo sazonal do tempo, do clima acontecendo, né? A própria colheita e o plantio, etc. Tudo baseado no hemisfério norte. E Dani Rudyard, de certa forma, no prefácio desse livro explica, né, que isso daí não altera, porque nós estamos falando, os simbolismos e as associações que a astrologia fez ao longo do tempo fazia referências simbólicas e associações e analogias a esses processos climáticos que aconteciam em sua sequência, mas diziam respeito a todo o planeta Terra, não apenas ao hemisfério norte nem ao hemisfério sul. Então diz respeito a todo o planeta e suas relações com os outros planetas, com o Sol, com os ciclos que acontecem. E isso era básico, era fundamental ele dizer logo no início, porque este livro trata justamente disso, né? Dos ciclos, dos ritmos. E ele diz nesse prefácio, ele diz assim, de alguma forma a gente encontra essa fala aqui no livro. Apesar de que, desculpem, isso não é uma fala de Dani Rudyard, isso aqui é um resumo do livro, porque eu vou fazer inclusive uma resenha desse livro posteriormente, como eu já disse, e a gente pretende, né, aqui nesse caso, só resumir para mostrar como esse livro também tem muito a ver com o tema que a gente vai abordar aqui, né? Em Ritmo do Zodíaco, o Pulsar da Vida, Dani Rudyard apresenta o zodíaco não como um conjunto de signos isolados ou oposições fixas, mas como um processo rítmico contínuo, no qual cada signo e cada planeta se definem principalmente pela polaridade adjacente que mantém com o anterior e o seguinte na sequência natural do ciclo zodiacal. Essa polaridade adjacente expressa a lógica orgânica da vida. Cada etapa nasce como resposta, transformação e refinamento da anterior, preparando as condições para a etapa seguinte, assim como ocorre nos ciclos da natureza, do crescimento biológico, da maturação psicológica, da evolução da consciência. Para Rudyard, o movimento planetário ao longo do zodíaco reflete um fluxo de experiências em que impulso, forma, troca, interiorização, expressão, discriminação, relação, crise, expansão, estrutura, renovação e dissolução não são estados opostos, estanques, mas momentos interdependentes de um mesmo processo vital. Assim, a astrologia torna-se uma linguagem de ritmos e transições na qual o sentido emerge menos do conflito entre opostos distantes e mais da tensão criativa entre vizinhos simbólicos, espelhando o modo como a vida se organiza, cresce e se transforma e se renova continuamente. Uma característica básica que a própria pessoa que está fazendo aqui esta apresentação, eu vou até ver aqui o nome dela para vocês terem informação disso, né? Na verdade é Marta Pires Ferreira. A gente tem primeiro um prefácio de Marta Pires Ferreira, depois temos uma apresentação de Adriana Figueiredo, que é a pessoa que era amiga de Dani Rudyard, e temos depois um prefácio, uma introdução que é do próprio Dani Rudyard, falando, né, se referindo ao povo brasileiro, né?
na sua adaptação, né, que ele fala nessa tentativa de explicar essas questões todas, né? Então essa autora, ela na verdade foi muito clara quando explicou que o trabalho de Daniel Radcliffe tem uma peculiaridade muito forte, que é o fato de ele fazer a gente entender a astrologia dentro de uma perspectiva cíclica e mostrando que esse ciclo está dentro de um conjunto, né, quase como dentro dessa perspectiva holística que a gente já sabe da parte contendo o todo, o todo contendo a parte. E ele deixa bem claro isso numa época em que isso era muito mais divulgado, muito mais trabalhado, essa questão quase que holográfica, né? O paradigma holográfico da parte contendo o todo, todo contendo a parte. Bom, mas aí nós temos aqui no livro Kybalion, não poderíamos deixar de falar sobre esse livro, porque esse livro é um dos livros mais importantes para tratar dessa questão do princípio da polaridade. E esse princípio da polaridade, que trata aqui entre os 7 princípios, né, ou leis do Kybalion, no caso, as leis herméticas, fala do seguinte, que é no capítulo 10, né, que fala da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Essa frase, por exemplo, todas as verdades são meias verdades, é bem interessante, porque a gente entende que ela é meia verdade, porque ela tem um outro oposto, ela tem um oposto que pode se complementar e cria um eixo. Todas as verdades fazem parte de um eixo com a sua própria polaridade. E eu quero chamar a atenção também de alguns livros que foram até lançados como livros esclarecedores do Kybalion. Tem um de Lúcia Helena Galvão, que eu não estou achando aqui agora, que eu separei, mas tem esse também, que é até mais recente do que o dela, que é O Pequeno Livro dos Princípios Herméticos, uma introdução ao Kybalion para compreender melhor sua mente, seu corpo, seu espírito, de Amber D. Browner. Ele já não é um autor brasileiro, mas assim, no princípio 4, né, que é o princípio da polaridade, no capítulo que ele trata, é da editora Pensamento também. Ele fala justamente isso que eu falei na introdução, né? Quando estamos com febre, podemos tremer, como se estivéssemos com frio. Podemos estar tão felizes que derramamos lágrimas, como se estivéssemos nos sentindo tristes. Ou podemos estar tão furiosos que começamos a sentir uma calma envolvendo nosso ser. Esses são alguns exemplos de como uma pessoa pode experimentar o princípio da polaridade, os polos duplos, os opostos exatos em vivência físicas e emocionais. A gente tem isso em muitas áreas, né? Na nossa área de arquitetura a gente tem o privado e o público, a gente tem o dentro e o fora, a gente tem o aberto e o fechado, a gente tem o rústico e o moderno, enfim, muitas polaridades existentes que a gente até pode dizer assim, podemos equilibrar isso? Podemos encontrar o ponto de equilíbrio no meio do caminho? Podemos. Quando a gente faz isso, a gente acaba conseguindo até resultados bem interessantes, né? Mas a gente precisa escolher qual eixo trabalhar, né? De certa forma, quando você está trabalhando com arte ou com arquitetura, etc., tem que se buscar que eixo, porque a gente pode misturar qualquer coisa com qualquer outra coisa, e principalmente quando existe um oposto. E quando se prefere, de certa forma, algo mais unilateral, tendendo mais para uma extremidade, tudo bem, pode ser que a pessoa até canse se for exagerado, mas não se ela estiver dentro de um equilíbrio e dentro de um trabalho, né, interessante. Do ponto de vista do psicológico, do ponto de vista das situações humanas, quase sempre existe sim uma exacerbação quando se exagera para um lado e a gente busca um equilíbrio compensatório tentando ir para o outro lado. E é isso que, de certa forma, o tempo inteiro trazia para a gente Jung, na enantiodromia que ele resgatou lá de Heráclito, da filosofia grega antiga, e que a astrologia traz também para a gente nesses polos, nessas polaridades que a gente vai ver aqui. Bom, continuando aqui, no livro Kybalion, a gente tem o 4º grande princípio hermético. O princípio de polaridade contém a verdade que todas as coisas manifestadas têm 2 lados, 2 aspectos, 2 polos opostos, com muitos graus de diferença entre os 2 extremos. Os velhos paradoxos que ainda deixaram perplexa a mente dos homens são explicados
conhecimento deste princípio. Então é aquela velha coisa que pode ser resumida com o que eu disse na abertura, que é o termômetro que marca a mesma temperatura, considerando que calor e frio são graus diferentes de um registro de temperatura, né? No livro Tipos Psicológicos, Jung também fala disso. Eu saí catando vários livros das obras completas que falam da enantiodromia, dos polos opostos, etc. E eu achei interessante que aqui ele usa o termo enantiodromia e explica de alguma forma bem esclarecedora. Correr em sentido contrário. Com este conceito se designa, na filosofia de Heráclito, o jogo de oposição no devir, ou seja, a concepção de que tudo o que existe se transforma em seu contrário. O que vive morre, o que estava morto renasce, o que é jovem envelhece, o que é velho volta a ser jovem, o que está acordado dormirá, o que dorme acordará. A corrente da criação e da destruição não para jamais, pois criar e destruir, criar, esta é a norma que governa todos os ciclos da vida natural, desde o menor ao maior. O próprio cosmos que saiu do fogo primitivo voltará a ele, processo dúplice que se completa em períodos fixos, ainda que em tempos incomensuráveis, e volta a correr sempre de novo. Isso aí bem da cultura indiana, né? Da cosmologia indiana. Esta é a enantiodromia de Heráclito, segundo as palavras de intérpretes qualificados. Várias são as expressões do próprio Heráclito que atestam esse ponto de vista. Diz ele, a própria natureza procura o antagônico e dele tira a harmonia e não do idêntico. Bem interessante, né, essa fala. Eu trago aqui um pêndulo, né, para mostrar para a gente como isso daí está expresso no movimento de um pêndulo e tal. Já no livro Símbolos da Transformação, a gente encontra isso explicado dentro de uma perspectiva psicológica. Todo extremo psicológico contém secretamente o seu oposto ou está, de alguma forma, em estreita relação com ele. Na verdade, é dessa contradição que ele deriva a dinâmica que lhe é peculiar. Não existe rito sagrado que eventualmente não se inverta em seu oposto, e quanto mais extrema se tornar uma oposição, tanto mais se pode esperar a sua enantiodromia, sua reversão para o contrário. O melhor é o mais ameaçado com certa perversão diabólica, pois foi o que mais reprimiu o mal. Esta estranha relação com o próprio oposto aparece também na linguagem como na comparação entre bom, melhor, o melhor. Na comparação entre bom, melhor, o melhor. Bom, a gente tem um exemplo forte aí na nossa realidade. Se a gente parar para pensar, quando a gente sente que foi agressivo demais com a pessoa, a gente tenta compensar. Isso é uma coisa que acontece no consciente, mas no inconsciente isso acontece fortemente, porque às vezes é algo que a gente reprime porque foi algo tão forte, tão gritante, que é difícil admitir pelo consciente, e aí vem como um processo mais inconsciente, como uma coisa que gera até transtornos quando é algo mais grave, né, e a gente não consegue admitir, né? Aí vira uma sombra, né? No livro Gnose de Jung e os Sete Sermões aos Mortos, de Stephen A. Hoeller, nós temos ele falando o seguinte: o Jung místico guiava e inspirava o Jung cientista, enquanto o médico e o psicólogo proporcionavam equilíbrio e bom senso para estabilizar e tornar práticas as mensagens dos deuses e dos demônios arquetípicos. Assim foi concebido e executado o memorável trabalho de Carl Jung. Tanto em objetivo como em conteúdo, a obra constitui um exemplo do precioso princípio de conjunctio oppositorum, a união de polaridades que sempre produz o elixir do significado supremo. Aí ele continua: a individualidade autêntica do ser humano não se cria nem evolui de acordo com algum processo darwiniano ou outro semelhante, mas se integra alquimicamente a partir dos opostos de luz e sombra, de bem e mal, de masculino e feminino, de consciente e inconsciente. Não é pela simples extensão ou por um caminho linear de crescimento que se restaura a plenitude do ser no âmbito da alma individual, mas sim pelo conflito por oposição e pela eventual reconciliação dos opostos.
Então vocês veem aí que ele está reforçando bem essa questão da polaridade existente no psicológico, e obviamente não se sabe muito bem se isso veio da psicologia da própria astrologia, ou se a gente pode entender que isso é tão arquetípico que está presente lá e que a gente vai encontrar na alquimia, na astrologia, no tarô, em várias vertentes de busca de simbolismos ocultistas ou em representações da geometria sagrada, enfim, tudo que a gente vai procurar na natureza, na sua essência, vai aparecer essa polaridade, e de certa forma Jung resgatou também desse princípio universal. Bom, agora entrando no próprio livro, né, Astrologia e as Polaridades, na introdução, né, ele já fala assim, em vez de 12 signos, 6 signos. E ele faz um esclarecimento muito interessante sobre o próprio título, que é esse aqui. Não estamos querendo inventar uma nova astrologia. O título acima não alude a um possível descartar de 6 signos do zodíaco. Trata-se do uso da regra da polaridade, ou seja, há sempre um eixo entre cada signo. Então, se a gente conta 6 signos e seu oposto, a gente vai chegar em seguida a o que faz oposição ao primeiro. Então a gente acaba entrando de novo nos outros 6 eixos, nos outros extremos dos mesmos 6 eixos, né? Então, a maneira mais fácil de realizar este trabalho no momento, e que tomaremos como ponto de partida, é relacionando cada signo com seu oposto, com o signo anterior e com o signo posterior. Ou seja, ele vai falar da polaridade de opostos, que é essa que a gente falou, que é mais fácil até de entender e de perceber claramente. Isso é muito mais cogitado e falado nos livros em geral de astrologia, mas também nós temos a polaridade entre adjacentes. Essa aqui também vai ser bem interessante a gente ver a fala dele, que é a polaridade entre signos na continuidade, né, do círculo do zodíaco, né, do primeiro com o segundo, do segundo com o terceiro e assim por diante. Aí ele dá um exemplo, né, diz o seguinte, por exemplo, Gêmeos tem como signo oposto Sagitário. O signo anterior a Gêmeos é Touro, o posterior é Câncer. O signo anterior pode ser entendido como uma base a partir da qual o signo que estamos estudando é formado. Ele é a pré-condição que fornece um referencial para uma postura compensatória. Todo zodíaco tem, sob diversos pontos de vista, referenciais de compensação. Então sempre um signo compensa o outro de alguma forma. Alguns têm, eu percebi na minha análise pessoal, vamos dizer assim, a gente percebe que alguns têm mais oposição, outros têm mais compensação, de acordo com a relação de elementos entre eles, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Para explicar melhor esta última afirmativa, vamos recorrer a um exemplo ainda usando a relação de Touro com Gêmeos. Touro corresponde a um período de repouso, de continuidade e de assentamento ou acomodação. É o símbolo da preservação da natureza, da segurança, da estabilidade, da relação com a terra, pé no chão, etc. Representa também a capacidade humana de repetir indefinidamente procedimentos que promovam o sustento da vida e o estímulo às sensações físicas de prazer. O ritmo circadiano, o processo de alimentação, de nutrição, no processo todo de sobreviver a partir do alimento da terra, dos ciclos que existem na relação com a natureza, do cuidado com o corpo da segurança, né, em relação ao que está em volta. Tende à inércia na medida em que a grande questão taurina é a manutenção das próprias capacidades. Um excesso desta postura dificultaria a adaptação a experiências diferentes, fossem elas provocadas por outras pessoas ou por fenômenos da natureza. Revelaria também uma ausência de curiosidade acerca do mundo ao redor. A compensação viria, portanto, através de uma postura praticamente oposta, onde o movimento e a adaptação são constantes. Gêmeos corresponde a um período dinâmico de experimentação de várias possibilidades, que não aquelas que já garantiram a vida uma vez. Para que isso ocorra, é preciso mudar de ponto de vista, de local ou de procedimentos. Então, por isso que Gêmeos não é presa em determinados conceitos, assentada no chão, mas é no ar que se baseia todo
o processo do pensar e do entendimento de Gêmeos, na verdade, na duplicidade, na versatilidade das situações que acontecem na vida dele, na possibilidade de atuar em muitas coisas e sem precisar ter uma base tão firme voltada para a terra, mas um pensamento livre para poder se distribuir em relação a várias situações. Então por isso que acaba sendo uma compensação. Exagerar em um lado é ser unilateral demais e isso ser prejudicial. Se exagerar do outro também, então é preciso a gente entender aí como um se equilibra no outro, como uma polaridade, né? Desse modo, e por compensação à tendência de Touro, à inércia, Gêmeos tem como característica principal a rapidez e a agilidade, já visto a regência de Mercúrio, né? O que é o deus da velocidade, do comércio, da comunicação, seja de pensamento, seja de procedimentos. Uma grande inconstância também se sobrepõe à constância taurina, pois a repetição contínua atenta contra a existência num mundo onde a mudança é a regra principal. Com isso, entende-se que o signo posterior é não só uma consequência natural, mas também um desenvolvimento, um amadurecimento e uma reação aos padrões anteriores. De Gêmeos para Câncer, temos em Gêmeos a extroversão e o contato empírico com o mundo ao redor, com aquilo que é passível de abordagem racional e também a abertura de novas possibilidades. Em Câncer, a introversão e o contato com o mundo doméstico, além de com aquilo que é íntimo, tanto no nível do lar quanto no nível psicológico. É também o recolhimento em circunstâncias conhecidas que promovem a segurança. O signo oposto, por sua vez, não é exatamente o inverso absoluto daquele que observamos. Ele é o mesmo fator assumindo formas diferentes simplesmente por estar agindo numa intensidade diferente. Lembram do termômetro que marca o grau, o calor e o frio somente a partir do grau, né? Ou os dois lados de uma mesma moeda, né? É a mesma moeda, só que tem cara e coroa. Novamente usando o exemplo de Gêmeos, este signo, entre outras coisas, representa a locomoção por localidades próximas. Sagitário também é a locomoção, mas em longas distâncias. Virgem é o raciocínio que visa a sintetizar as partes separadas num todo coerente. Peixes é a percepção gestáltica que compreende todo o conjunto com suas partes atuando de forma sintética. Os 6 eixos de opostos são os seguintes: Áries Libra, Touro Escorpião, Gêmeos Sagitário, Câncer Capricórnio, Leão Aquário e Virgem Peixes. Bom, com o modelo usado para exemplificar os signos de Gêmeos, vamos começar a abordar todos os signos. Acrescentaremos, todavia, alguns comentários e imagens de ações humanas que têm íntima associação com cada um deles. É imprescindível, porém, o lembrete: as descrições que se seguem não resumem um ser humano por completo, isso é, não falam ainda de fatores individuais que são vistos em profundidade numa leitura astrológica mais completa do mapa astrológico de nascimento. Ou seja, ninguém é um signo puro, ninguém é esse signo e o seu oposto puro, então sempre nós vamos ter todos esses 6 eixos presentes mais fortemente na nossa vida ou menos, mais voltados para uma área da vida cotidiana humana ou em outra, dependendo da posição dos planetas dentro desses signos e dependendo dos aspectos também desses planetas entre si e das casas em que esses signos estejam, né? No livro A Bíblia da Astrologia, Guia Definitivo do Zodíaco, a gente tem uma parte na página 26, que é a viagem zodiacal, que faz para a gente já uma referência a essa conexão contínua que existe entre os signos. O zodíaco não é simplesmente a trajetória celeste do Sol, é uma viagem através da experiência humana, representa a viagem da alma, o Sol, desde a sua concepção e a infância até a velhice. Em Áries, no início da viagem, a alma encarna e assume um ego. É aí que nasce o eu, a consciência de si. Em Touro, a alma ganha substância, transformando-se num corpo físico. Gêmeos é o ponto onde a alma tenta se comunicar com os outros e se expressa. No quarto signo, Câncer, o instinto predominante é de
proteger os outros, ao passo que em Leão, o quinto signo e o líder natural do zodíaco, a alma quer brilhar e ser reconhecida. Virgem condensa o desejo de ser útil aos outros seres humanos e à rotina diária. No meio do zodíaco, no signo de Libra, a alma está pronta para iniciar um relacionamento, para se encontrar no outro. É nesse ponto que a alma aprende a contemporizar e a adaptar-se. Em Escorpião, a alma finalmente reconhece seu poder criativo e regenerador. Chegada a Sagitário, a alma está em busca de significado. Em Capricórnio, a alma deseja uma sociedade ordenada e estável. E no humanitário, Aquário, o impulso é orientado para uma sociedade estável. Quando a alma chega a Peixes, o seu desejo é se fundir à unidade de onde partiu ou fugir do círculo vicioso. Bem interessante essa sequência, porque é bem preparatória, bem útil para o que a gente vai trazer para vocês daqui para frente, né? E aqui mostrando, né, na página do lado, no livro da Bíblia da Astrologia, a gente tem isso aqui, que é uma síntese de tudo, mostrando até os dias do mês, os dias do ano, né, que a gente tem dividindo para cada signo, e algumas características que a gente encontra para somar, para agregar e para ampliar os simbolismos que a gente encontra de cada signo, né? Bom, aí a gente tem essa ilustração que a gente preparou aqui, que traz de volta mais uma vez aqui para vocês os 6 eixos, e aí a gente vai falar de cada um deles rapidamente, né, fazendo uma síntese, porque eu estou querendo de alguma forma que vocês se estimulem a comprar esse livro, que é muito bom mesmo. Mas aqui só quero mostrar para vocês, através dessa ilustração, dentro do desenho, né, do círculo zodiacal, as polaridades, colocando em azul as que têm uma polaridade positiva e as que estão em vermelho uma polaridade negativa, entendendo o positivo e negativo aqui não como uma coisa ruim e uma coisa boa, mas como se fosse o yin yang, como se fosse mais ativo e mais passivo, né? Os eixos vocês já viram que eu falei, só para destacar aqui que essas polaridades são as polaridades opostas, e nessa outra ilustração eu quero mostrar para vocês as polaridades adjacentes, que são justamente entre os signos que estão lado a lado aqui dentro do círculo, setores que estão lado a lado, né? E eu quero dizer a vocês que há uma diferença, não é também assim como na polaridade oposta, uma diferença das relações, né? Quando a gente pula uma e a outra, a gente cria aqui umas diferenças, que é aquilo que eu disse para vocês, uma que tem mais um sentido de oposição, outros no sentido de complementaridade, em função dos elementos que fazem parte dessa relação. Aqui vocês estão vendo todos os signos, né, com suas polaridades. Não vou repetir aqui porque vocês já sabem quais são aí e tal, mas quero mostrar aqui os elementos que estão associados a eles. Quando a gente tem Áries e Touro, fogo, terra. Então, uma relação como se fosse de intuição e sensação dentro da psicologia junguiana, né, psicologia analítica. Quando a gente tem Touro e Gêmeos, a gente tem uma relação de terra com ar, né? Vocês veem que já não está com uma coloração tão forte, porque já não estamos falando de uma polaridade dentro da cruz junguiana, né, que a gente trata sempre dentro da psicologia analítica. Já Gêmeos e Câncer, sim, a gente tem elemento ar e água, que é pensamento e sentimento. E aí depois, né, Câncer e Leão, que não está também, mas que depois a gente segue de novo essa sequência mais 2 vezes, esse processo todo. Então, é bom que a gente entenda, né, como que se relacionam em termos de elementos, para a gente saber também que tipo de polaridade, que tipo de oposição está acontecendo aí, ou complementaridade, né? Aqui eu trouxe a cruz das funções da psique, né, que eu falei agora aqui. Então você tem ar e água, né, pensamento e sentimento como opostos, e aí vocês têm os signos aqui que estão associados a essa polaridade. Fogo e terra, intuição e sensação. Os 3 signos associados aqui, né, a fogo, e os 3 signos associados à terra, dando a gente uma visão geral das triplicidades, e nessas triplicidades a gente analisando também as polaridades, as oposições, né, complementações, certo? E aí eu trago aqui um trecho desse livro Tipologia de Jung, ensaio sobre a psicologia analítica, mais especificamente no primeiro texto, que é de Marie-Louise von Franz,
né, nesse livro aqui na página 85, a gente tem ela dizendo o seguinte: a quarta função é sempre o grande problema da vida. Se não a vivemos, ficamos frustrados e meio mortos, e todas as coisas se tornam tediosas se a vivemos. O seu nível é tão baixo que não a podemos usar. Então, o que fazer? Nesse momento, deve ser usada a receita alquímica, fazer o esforço de lidar com a quarta função, colocando-a num recipiente esférico, dando-lhe uma estrutura de fantasia. Podemos seguir não vivendo a quarta função de uma maneira concreta, exterior ou interior, mas dando-lhe a possibilidade de expressar-se na fantasia, quer escrevendo, pintando, dançando ou através de qualquer outra forma de imaginação ativa. Jung descobriu que a imaginação ativa era praticamente o único meio de lidar com a quarta função. O que ele quer dizer com isso? Se a gente tem 4 funções e geralmente uma é predominante e uma outra que é assim em menor grau predominante também, a gente tem uma oposta a essa predominante e uma oposta à outra. A oposta à predominante é sempre a quarta função, que é a função que está no inconsciente, é a função que mais nos incomoda, é a função que a gente sabe trabalhar menos, a função que a gente tem mais dificuldade de lidar com ela. Então é essa que a gente precisa trabalhar na nossa psique, na nossa vida, trabalhar quer usando arte, quer usando fantasia, quer usando imaginação ativa de qualquer natureza, inclusive essas que eu citei, que arte também é utilizado na imaginação ativa, no processo de imaginação ativa, usar mandalas, usar processos terapêuticos diversos, para atuar em cima justamente daquilo que está no nosso inconsciente, que precisa ser trabalhado e que não está muito bem familiarizado com a gente, não está muito bem confortável dentro de nós, entendendo que não é tudo que está no nosso inconsciente que é assim. A parte sombria, a parte que precisa ser trabalhada, da mesma forma que com os 4 elementos acontece isso, de uma maneira mais detalhada, mais complexa, mais ampliada, a gente vai encontrar na astrologia também o nosso signo oposto. No nosso signo oposto, a gente vai encontrar um pouco de algo que precisa ser trabalhado também dentro dessa perspectiva, dentro dessa realidade. E em várias polaridades, né, que a gente vai encontrar o nosso elemento oposto, o nosso elemento que está correspondente ao da nossa quarta função, a gente vai precisar elaborar melhor, entender praticamente todas as temáticas, todos os motes, todas as motivações dos signos que tem aquele elemento que é oposto ao nosso, são motivações e temáticas que precisam ser trabalhadas no nosso psicológico, certo? Nesse livro Jung na contemporaneidade, né, a astrologia no suporte ao processo terapêutico, de Deborah Jean Worthington, ela diz o seguinte: as tensões nessa busca de integração geram farto material para aspectos sombrios e complexos. Sua integração indica um processo de individuação em processo. Tá meio assim, processo com processo, mas dá para entender aqui, né? Desse modo, na discussão do mapa com o cliente, a mandala astrológica permite um olhar de 360 graus condensando os aspectos mais relevantes para se discutir as dinâmicas dos diversos conteúdos da psique. Mais ou menos isso que eu disse a vocês, de uma maneira mais ampliada, de uma maneira mais genérica, ela dizendo aqui para vocês, dentro daquilo que a gente pode chamar de astrologia psicológica, né? Bom, aí vamos começar com as polaridades, cada uma. A gente percebe assim, ó, número 1, a gente tem a polaridade oposta e as polaridades adjacentes de todas dos dois signos que estão aqui em polaridades opostas. Então a gente simplifica aqui, através de 6 slides, a gente simplifica tudo, né? A gente vai ver aqui, Áries, o signo anterior, Peixes, o signo posterior, Touro, o signo oposto, Libra, o planeta regente, Marte, o elemento fogo. Não vou ler tudo isso para todos os signos, para não ficar longo, ainda mais longo o vídeo. Vou sempre ler de cada signo o texto que a gente preparou aqui, que é uma síntese do que está no livro, uma síntese com palavras de Carlos Holanda ou não, que a gente fez de cada signo desse, para poder dar uma ideia geral e depois vocês explorarem isso com mais detalhes no próprio livro. Bom, então Áries, trata-se do contato entre o fim e o início para o reinício de um novo ciclo. Como reação ao sublime esquematismo de Peixes, Áries surge com coragem, iniciativa e afirmação do eu
adjacente a Touro, precisa aprender a transformar ímpeto em permanência e fruto. Em oposição, a Libra deve integrar a ação à vontade pessoal com o diálogo e a justiça relacional. Reparem que Áries tem uma vontade pessoal muito grande, enquanto que Libra tem uma vontade coletiva. Então só aí a gente percebe uma polaridade entre os opostos, e também a gente encontra, né, assim, ele sendo dito aqui para a gente, as polaridades adjacentes, né? Vamos lá agora em Virgem, que seria o oposto, né? Virgem se excede na classificação e na separação, e Libra representa uma compensação à seletividade. Ou seja, ele, ao invés de Virgem ser tão seletiva assim, em Libra a gente encontra uma amplitude para o outro. E uma coisa curiosa é que muita gente diz que Virgem é muito voltado para o perfeccionismo. Não é. Na verdade, a gente vê em vários autores dizendo isso. Pode ser que uma pessoa de Virgem seja perfeccionista, porque tem outros elementos que vão reforçar isso, mas Virgem é muito de classificação e ordenação das coisas, de dar ordem, de dar categorias para as coisas. E quando você junta isso a uma tendência para a compensação, que é o signo que a gente encontra aí, na verdade, associado, né, aí no processo todo, né, que é o signo anterior, a gente vai encontrar Virgem como signo anterior e Libra signo posterior. A gente vai encontrar Libra sim com uma busca do perfeccionismo, e isso acaba sendo algo que se associa também ao signo de Virgem pela relação de polaridade que existem, né, polaridade adjacente entre esses dois signos. Então, Libra representa uma compensação à seletividade, como a gente já falou, mediação, estética e impacto relacional, nasce para corrigir os excessos de seletividade virginiana e prepara Escorpião, né, que radicaliza o compromisso íntimo e a intensidade pelas decisões. Então você vê que já é o contrário do que acontece, porque Escorpião já é, assim, de certa forma, um pouco mais egoísta, um pouco mais na relação carnal, numa relação mais desequilibrada, e buscando até mesmo o caos, né? Ainda que esse desequilíbrio não seja visto só como uma coisa negativa, para a gente não entender, para vocês não entenderem que eu estou falando mal do Escorpião, mas é uma tentativa de intensidade, né? Diferente da passividade e do pacífico, da busca de ouvir o outro com mais tranquilidade, né? Até mesmo numa relação a dois, vamos dizer assim. Então, assim, opõe-se a Áries, pedindo que o agir individual se conjugue com a arte de relacionar-se. A partir dos próximos eu vou ler direto, sequenciados, sem muito comentários, para poder não ficar um vídeo muito longo. Então vamos lá. Aqui vocês encontram todas as relações de Touro com os signos, né, que formam polaridade, aqui os de Escorpião. E aí a gente tem, em Touro, sustentação sensorial e apreço pelo palpável. Vem depois de Áries, que dá um impulso e conserva as finalidades que deram origem a um impulso, e antecipa Gêmeos, que introduz instabilidade, variação e circulação, de modo que Touro precisa equilibrar estabilidade com adaptabilidade. Em oposição a Escorpião, equilibra vida e prazer com processos profundos de transformação e desapego. Então vocês veem que há uma relação forte aqui de Áries, né, com Touro, de Gêmeos com Touro, né, por conta das relações adjacentes, e uma relação oposta de Escorpião muito forte também, né? Então, e aqui depois vocês leem com calma isso e veem como isso repercute em vocês, caso vocês sejam desse signo, e levando em conta o mapa de vocês, em que os signos vão estar ativados, né? Todos eles vão estar ativados de alguma forma, né? E sugiro que leiam o livro de Holanda, que vai ter isso com muito mais detalhes. Bom, Escorpião. Escorpião encara a morte e o sexo tais como eles são, nu e cru, né? Profundidade, transformação e tabus são seus temas associados. São seus temas associados. Antecede Sagitário, que busca síntese e sentido, exigindo enfrentar o oculto para renovar a vida. Compensa em oposição complementar à conservação externa de taurina, né, com a transformação interna e profunda de Escorpião. Assim, esta oposição tensiona posse e desapego radical. Bom, em Gêmeos, que é o terceiro eixo, a gente vai ver, de Touro para Gêmeos está
retratada a história de como, após identificados os excedentes de alimentos, os povos do passado os vendia. Aí começa a comercializar, aí precisa da capacidade de venda, da capacidade de comunicar, etc. O signo da curiosidade, comunicação e variedade surge como compensação à fixidez taurina e prepara o caminho para o recolhimento canceriano. Opõe-se a Sagitário, sendo o par que equilibra informação imediata e busca de sentido amplo. Em Sagitário, a gente tem toda a transformação para se propagar precisa da comunicação de Gêmeos, mas precisa também expandir-se e ganhar consistência filosófica ou expressão religiosa. Expansão, filosofia, fé, crença e busca de horizontes sucede Escorpião, transformação, e prepara para Capricórnio, institucionalização e rigor, pedindo que a fé ou teoria se traduza em responsabilidade. Opõe-se a Gêmeos, harmonizando curiosidade com busca de sentido. Em Câncer, a gente vai ter o seguinte: Gêmeos se envolve rapidamente com muitos temas, mas com Câncer, assim como nas marés, estes temas precisam de uma continuidade. Isso eu vejo muito acontecer com os cancerianos, que gostam que haja uma continuidade por conta justamente da relação dele com o regente Lua, que tem a ver com mãe, tem a ver com... A mãe não pode deixar de dar o leite ao filho, não pode deixar a constância do cuidado do filho, e essa constância exige uma necessidade de continuidade, de sequência, de encaminhamento, que, de certa forma, a oposição com o Saturno de Capricórnio mostra também o lado cronológico, que se liga também aí nessa questão, no processo todo de interação com o signo de Câncer. Referência ao lar, memória e cuidado, sucede Gêmeos, que fornece material de experiência, e precede Capricórnio, que estrutura e legitima, né? Exigindo a integração entre sentimento íntimo e responsabilidade pública. Em oposição a Capricórnio, esse precede Capricórnio aqui, tá me parecendo, na verdade, tá errado isso aqui. Eu vou corrigir isso, porque foi algum erro na hora de colocar os signos, né? É oposição a Capricórnio. Então, a oposição a Capricórnio tensiona proteção emocional e ambição social. Caso eu vou conferir isso aqui, aí eu no texto e corrijo para poder mostrar na edição como é o texto correto. Corrigindo o texto que saiu com uma falha aqui, agora na edição eu posso dizer que, na verdade, o signo de Câncer precede Leão, que transforma o cuidado de mãe em cuidado pelo filho, exigindo capacidade de irradiar o poder criador da mãe para o filho, e dando, obviamente, mais autossuficiência. Então, na verdade, o Câncer é regido pela Lua, né? Tendo uma oposição complementar aí, tendo uma adjacência aí com o Leão, que é regido pelo Sol. Então é como se fosse uma oposição, né, complementar entre mãe e pai, entre o cuidado de mãe e o cuidado de pai pelo filho, que é uma coisa que está associada a Leão, que passa a ser aquele que cria o filho, aquele que tem criatividade para criar o filho, que tem capacidade de criar alguém porque aprendeu como criar a partir da mãe. Sai do brilho refletido, que é o brilho da lua, para um brilho pessoal, para um brilho do sol, aquele brilho que irradia dele próprio, e não sendo uma luz transferida através de uma iluminação, um satélite, que é a Lua, que na verdade recebe a luz do Sol, não tem a sua luz própria. Então, de certa forma, o simbolismo está aí de conseguir passar a ser alguém capaz de criar, tendo aprendido a criar com a relação da relação dos parentes, dos pais, né, da mãe e do pai também, né, que ajudou a esse aprendizado acontecer. Bom, Capricórnio. Capricórnio é o signo do esforço em direção à credibilidade, pelo tempo cristalizando e estabilizando e estruturando conceitos de Sagitário. Estrutura, dever e ambição social surge após Sagitário, ideias e crenças, e precede Aquário, inovação coletiva, desafiando a traduzir visões em instituições duráveis em
ponto a Câncer tensiona proteção afetiva e exigência social ou limites de regras ou leis. Enfim, a gente já falou muito aqui da questão de Lua e Saturno, de Câncer e Capricórnio em um outro vídeo, né, que falava dos complexos, né, baseado até no livro de Daniel Rudyard e tudo. E a gente mostrou muito bem que um está mais associado ao amor que os pais têm com o filho, né, a relação de amor que está muito associada a Câncer e a Lua e a mãe, etc. E os limites que Saturno tem que dar em Capricórnio, regendo Capricórnio, e aí está essa polaridade aí bem estabelecida. Em Leão, em sua evolução criativa e de individuação em direção ao self, o leonino parte de um signo fixo e se manifesta em uma explosão de energia autocentrada. O Carlos Holanda fala que isso acontece sempre quando a gente sai de um signo fixo para outro, né, que vem em seguida, que geralmente traz essa mudança mais brusca, se libertando, como se fosse uma explosão mesmo, que você solta o ar bruscamente. Então a expressão criativa e a necessidade de reconhecimento nascem como resposta ao recolhimento canceriano e conduz à discrição virginiana, em tensão com Aquário. Precisa conciliar brilho pessoal e projetos coletivos inovadores. Repare que acaba acontecendo então um ciclo, né, de vai e vem em vários aspectos, na expansão, no retraimento, na capacidade de se comunicar, de lidar com os outros, ou na necessidade de olhar mais para dentro de si. Isso vai acontecer sempre no processo cíclico, né, acontecendo tanto na situação do ritmo, do processo de giro através do zodíaco, como também na relação com o oposto. A atuação política de Capricórnio, pela posteridade e respeito ao legado, passa a uma distribuição desses benefícios à coletividade, algo que pode desestabilizar as estruturas mais rígidas, trazendo inovação. Pensamento coletivo, inovação e desapego compensa o excesso de enrijecimento capricorniano e ingressa em Peixes de solução compassiva, pedindo conciliar ideias de futuro com cuidado humano. Opõe-se a Leão, equilibrando notoriedade pessoal e causa coletiva, ou seja, o egocentrismo nem sempre egoísta, às vezes sim, dependendo das situações de aflitividade que ocorrem com alguns planetas, mas egocentrismo sempre, e assim, alocentrismo, né? Pensando no outro, ou na coletividade, pensando no grupo, né? Das pessoas, na coletividade. Em Virgem nós temos o seguinte, que é o último eixo. A gente encontra aqui, Virgem representa um isolamento de um tipo complementar ao de Leão. A virginidade, entre aspas aqui, do signo está na ideia de autenticidade, né? Racionalidade aplicada, serviço e técnica. Vem após Leão, que gera a matéria-prima criativa, e anuncia Libra, que busca harmonia social, exigindo transformar talento em utilidade. Em oposição a Peixes, equilibra análise prática e sensibilidade. Então repare aí como existem diferenças, né, que são importantes aí. O virginiano, depois do Leão, ele está trazendo, de certa forma, uma peculiaridade mais de autenticidade, uma pessoa ser mais ela do que o Leão, que expressa só o seu lado positivo, ou tenta fazer uma imagem até melhor do que aquele é e tudo mais. Então há uma autenticidade do trabalho do virginiano, de realizar, de ser conhecido pelo trabalho, ser conhecido pelo que faz, né, de certa forma. E aí, depois Libra, que está dentro desse processo aí do signo posterior, e a polaridade que a gente tem com o signo de Peixes, que é o que a gente vai ver agora. Peixes é como um apanhado geral de todas as coisas que existem a priori. Seu paradoxo é ser também a priori uma pausa. Um a priori e uma pausa. Representa o princípio holístico da parte no todo e o todo nas partes. Fusão, imaginação e transcendência. Sucede Aquário na visão social e antecede Áries, renovação do eu. Convocação a transformar, dissolução compassiva em ação renovadora, em oposição à Virgem, equilibra, entrega mística e discernimento prático. Bom, e nesse último slide eu reservei para falar sobre o autor, né, Carlos Holanda,
que é um trecho tirado do próprio livro mesmo. Iniciou-se como astrólogo profissional em 1988, já atendeu milhares de pessoas em consultório sob diversas modalidades de atendimento, palestrante em eventos internacionais, Brasil, Portugal, Argentina, fundador da Escola Astroletiva com formação online desde 1999, coordenador e professor na formação de astrologia da Universidade de Cândido Mendes, Ipanema, e co-criador, professor da Companhia dos Astros, com a formação online em astrologia em videoaulas. Faz workshops em diferentes cidades do Brasil, Portugal e Itália, mestre e doutor em História e Artes pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, com tese versando sobre astrologia, cabala e tarô. É também autor do livro Progressão Lunar e Cabala e Evolução da Consciência através do Ciclo da Lua, e coautor de diversos outros. Holanda é um apaixonado pelas artes visuais, sobretudo pelas histórias em quadrinhos e por longas jornadas de bicicleta. Esse livro, Progressão Lunar e Cabala, eu também vou trazer aqui para vocês, fazer uma resenha, né, que é um livro muito bom também. Então, eu não queria deixar de mostrar para vocês o livro, sabendo que esse vídeo a gente usou, assim, essencialmente o conteúdo desse trabalho aqui de Carlos Holanda, e realmente, apesar de não ser só uma resenha, é mais do que uma resenha, é uma tentativa de expandir, né, trazer o conteúdo de uma maneira sintética, sem assim, tirar também a vontade de vocês comprarem o livro, nem tirar a necessidade de comprar o livro, porque seria muita pretensão. Em um vídeo, mesmo que longo, não dá para poder substituir o livro em si. Ele já está assim, meio amassadinho e tal, porque eu manusei muito ele, levei ele para viagem nesse período aí de Natal e Ano Novo para estudar bastante esse livro. Ele é fino, mas ele tem muito conteúdo. Quero dizer que também uma boa parte usa esse aqui como referência, o que eu já falei aí, né, para vocês, o tempo inteiro, o livro Ritmo do Zodíaco, O Pulsar da Vida, de Dani Rudyard. Esse livro também, como eu falei já, ele é de sebo, é antigo, está todo rabiscado também, porque eu estudei bastante, fiz umas anotações. Repare que tem até assinatura de uma outra pessoa, porque eu comprei em sebo. A publicação dele é de, deixa eu ver, cadê? 1986. A controvérsia se é 86 ou 85, porque aqui está escrito 85 e aqui 86. Provavelmente deve ter sido ou lançado e revisado, lançado em 85, revisado em 86, ou começou a ser editado em 85 e só acabou sendo lançado em 86. Mas vocês veem que ele está todo riscado aqui, com observações. Eu, na verdade, ainda pretendo fazer uma resenha desse livro aqui em si, mesmo a gente já tendo falado bastante sobre ele, né? Olha como ele está sublinhado. Ainda não li todo, li as partes essenciais, as partes fundamentais que ajudam a gente a compreender, né, cada signo e tal, mas tem aqui algumas anotações e registros do autor anterior que tinha esse livro e que eu acabei adquirindo ele pela estante virtual, né, pelo sebo. Então tem aqui tanto as minhas observações quanto as do autor, né, do dono anterior, certo? Mas esse ainda vai ser muito estudado, porque eu gostei muito da proposta dele, né, certo? Como dos livros de Dani Rudyard, de um modo geral. Tem algum conteúdo também que a gente pegou desse livro aqui, porque tem uma parte justamente que fala dos eixos aqui, ó, que eu também estudei bastante, os 6 eixos, tanto ligando os signos, né, quanto ligando as casas. Você vê aqui, 1ª e 7ª casa, Áries e Libra. Então, peguei muito conteúdo, né, do significado desses eixos daqui, para entender melhor. E agora eu vou mostrar para vocês o livro por dentro, né, que é importante vocês verem. Vai ser rápido, porque ele é um livro fino, lançado em 2015, tá vendo? Com a 4ª edição em 2018. Essa daqui eu não sei qual é a edição, se é a 4ª ou posterior, talvez, porque até, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver até que tem uma outra capa diferente, que talvez tenha sido anterior a essa.
mas não sei que edição é essa aqui, que eu ainda não vi. Em algum lugar deve ter dizendo que edição é essa. Mas aí vamos lá. Aí tem agradecimentos. Depois tem uma parte introdutória aqui rápida, que é pouca coisa que tem só de introdução. A gente tem aqui ele falando de um modo geral, aquilo que eu já disse, né? Que ele não está eliminando 6 signos, ele só está criando eixos, unindo um signo ao seu oposto, mas também ao seu adjacente e ao seu posterior, ao seu anterior e o seu posterior, né? Que são os adjacentes. Aí a gente tem aqui Áries Libra, né? O eixo da ação-reação e da identidade. Aí ele fala depois outras imagens associadas ao simbolismo de Áries, correspondências e semelhanças gerais. Em todo final não é nem de eixo, é cada final de signo, que aí ele fala de Áries, depois de Libra. E no início, também eu esqueci de dizer que ele bota sempre aquilo que eu botei no slide, né? Áries, signo anterior Peixes, signo posterior Touro e signo oposto Libra. Então ele estabelece a relação de todos e por isso acaba ficando mais fácil de ir associando, de ir gravando e entendendo essa trajetória toda, né, que se faz. Aí vem Libra, né, outras imagens associadas ao simbolismo de Libra, correspondências e semelhanças gerais, né. Aí vocês já estão vendo o modelo que acontece com todos os eixos. Aí aqui é por causa do sublinhado, né, fica o risco, né, Touro, Escorpião, o eixo da vida e dos tabus. Eu faço às vezes até algumas imagens assim para ajudar aqui mesmo, para mostrar que na sequência Áries Touro, né, que é uma sequência, Touro vem depois de Áries, né, então o Áries é como se fosse o arado marcando, criando os sulcos na terra, né, então aquela coisa agressiva, aquela coisa forte, iniciando, dando base, e o Touro seria a semeadura, é o momento que você semeia, que você coloca as sementes, e aí está aquela coisa do cuidado, de uma coisa bem terra mesmo, né, que está associando essa sequência aí de primeiro dar o primeiro passo, o início, e depois arando, e depois cultivando e colocando, né, cultivando não, depois plantando, né, e porque o cultivar vai ser depois de Gêmeos, porque você vai ter toda uma trajetória. Bom, aí aqui está o nosso marcador, mas você vê que como sublinhado as partes importantes aqui que a gente usou para o signo. Esse eu li todo, mas aqui eu marquei só as coisas que eu iria destacar para fazer a síntese no nossos slides, né? Aí, Escorpião, certo? Tem uma coisa aqui que ele fala de Escorpião que eu não concordei muito, mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito agora. Depois nós temos, correspondência, etc. Aí tem Gêmeos e Sagitário, o eixo da comunicação. Temos Câncer e Capricórnio, o eixo da formação do Estado. Leão e Aquário, o eixo do carisma e da ação política. E por último, Virgem e Peixes, o eixo do corpo e do espírito. Aí, quando acaba aqui, termina o livro. Então, assim, ele não tem depois uma conclusão. Eu até senti falta um pouco disso aí. Uma conclusão que ele pudesse deixar uma mensagem aí para finalizar. Aí vem sobre o autor, que a gente já falou até. A gente leu essa parte aqui, que foi um slide. E eu quero mostrar isso aqui. Tem umas páginas de anotações que tem no final, tem em branco. E aí eu fiz aqui uma síntese que eu quero até mostrar para vocês, né? Áries Libra, eu e o outro, individualidade, partilha, agressividade e harmonia. Aí, Touro e Escorpião, o estável, o que se transforma, a vida, a morte, posse material, posse emocional, que é aquela coisa do apego emocional, da sexualidade e tudo, né, da atração e tudo mais que Escorpião tem. Gêmeos e Sagitário, saber científico, saber filosófico, razão, fé, informação imediata, sentido amplo do saber. Um saber com um sentido, né? Busca de um sentido no saber. Câncer, Capricórnio, amor de mãe, limites do pai, proteção afetiva, estrutura rígida, emocional e frio.
Bom, ali é que é a estrutura rígida e fria, né? Que na verdade é emocional e aqui assim mais racional, vamos dizer assim, né? Faltou, talvez, vou corrigir isso aqui. Aí tem Leão, Aquário, o ego e o self, o eu e os outros. Repare que aqui é o eu e o outro, em Libra e Áries, e em Leão e Aquário tem de novo essa questão, mas o eu e os outros, que na verdade é o ego em si e o self. Então há um avanço, né? Há uma formação maior de personalidade a ponto de ter condições de criar, de ser. Aquele leão é aquele ser que já está liderando um grupo, não é mais só a si mesmo, não está tendo mais só a sua autoafirmação, está tendo capacidade de ter um filho, capacidade de criar, de fazer alguma coisa, de liderar, de ter um grupo de pessoas, ter uma autoridade sobre os outros e tal. Aí depois, por último, Virgem, Peixes, análise e síntese, a parte, o todo, discernimento prático, entrega mística. Então, vocês veem que aí tem essas polaridades, né? E é interessante, aqui eu também ainda vou continuar, porque a gente termina o vídeo, mas continua os estudos, não termina aí não, com o que a gente preparou aqui para vocês, certo? Eu queria mostrar para vocês também um gráfico que eu criei aqui, esquemático, que eu até vou fazer ele mais decente, né? Eu fiquei estudando essas relações por muito tempo, e aí eu fiz, né, os eixos todos aqui, tá tudo esquemático, bem à toa, assim, desenhado. Eu vou fazer uma ilustração melhor que eu vou mostrar aí para vocês. Vocês veem aqui, Áries, Libra, Touro, Escorpião, Gêmeos, Sagitário, Câncer, Capricórnio, Leão, Aquário, Virgem, Peixes. E aí botei aqui as relações da polaridade oposta e das polaridades adjacentes. Né? Você tem a polaridade de Áries, Touro, Touro, Gêmeos, Gêmeos, Câncer, Câncer, Leão, Leão, Virgem. Aí você tem Virgem, Libra, né? Libra, Escorpião, Escorpião, Sagitário, Sagitário, Capricórnio, Capricórnio, Aquário, Aquário, Peixes e Peixes, Áries. Então eu quis fazer isso aqui para a gente entender graficamente como é que funciona e fica bem legal. Depois eu comecei a pensar assim, se eu criasse um eixo para um lado e para o outro e colocasse numerações, aí eu pensei no início de 1 a 10 de um lado e 1 a 10 do outro, colocar negativo de um lado, negativo do outro, para criar uma notação, uma forma de registrar isso. Mas aí eu vi, poxa, não fica legal a gente considerar negativo um signo, positivo outro signo. Até que pensei assim, mas se pegássemos as polaridades negativo e positivo do signo, mas isso não iria funcionar porque Áries e Libra são positivos, Touro e Escorpião negativos, então não ia ter assim um que é negativo junto com outro que é positivo, porque a polaridade de Yin Yang, ela acontece de um eixo para o outro, variando 3 eixos positivos, 3 eixos negativos. Então, dentro desse ponto de vista, não daria. Aí o que é que eu pensei? Poderíamos usar o símbolo, o glifo do signo e considerar de 1 a 3 para cá, de 1 a 3 para cá. Por que de 1 a 3? Não precisa uma divisão tão grande assim. E por que a gente faria isso? Para a gente ver quão mais Áries do que Libra nós somos. Quão mais Libra que Áries nós somos dentro de um eixo, mostrando dentro daquela visão de termômetro que a gente falou na estante, que o termômetro tem um gráfico, né, que subindo você tem uma temperatura alta, né, uma temperatura quente, e descendo a temperatura fria. Então, se num determinado momento você está numa temperatura, você não pode ter calor e frio ao mesmo tempo. Você pode ter até uma situação no centro, no meio, em que não é nem calor nem frio, é uma situação morna, temperada, etc. E isso é praticamente impossível acontecer porque é o equilíbrio total. A gente está aqui trabalhando ainda esse equilíbrio, não existe totalmente. Pode ser que até em algum signo, em um momento, por exemplo, de meditação, de êxtase, uma pessoa consiga esse zero em um determinado momento. Mas o que eu mostrei nesse gráfico é para a gente entender, que a ideia é, nesse infográfico, a gente entender que existe uma variação que nós possuímos, ou seja, assim como existe nos gráficos de neurodivergência, que a gente encontra aí determinadas características e você tem um eixo para cada uma delas, e a gente se situa em um ponto no eixo, e a gente perceber como é o nosso desenho, a nossa peculiaridade dentro desse eixo todo. E ainda tem esse eixo aqui que a gente não pode esquecer. Eu ainda vou tentar descobrir um gráfico mais adequado para inserir também essa relação que existe entre Áries e Peixes e Virgens e Libra,
para que fique uma coisa não tão confusa, misturando assim os desenhos, certo? Mas é importante a gente entender, ter essa visão e perceber que quando a gente tem uma tendência maior para um desses, significa que o outro está no inconsciente ou está precisando ser trabalhado por não ser algo muito familiar a nós, por ser algo que ainda precisa ser desenvolvido, né? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu sou do signo de Leão, mas eu nem me considero tanto um leonino que estaria no 3 de Leão aqui, talvez no 2 ou no 1 até. Eu me sinto, por exemplo, em Virgem, eu me sinto ou no 3 ou no 2 em Virgem, porque eu sinto porque eu tenho um estélio em Virgem, então talvez eu pudesse ser 3 de Virgem e 2 de Leão, ou 1 de Leão, e aí já dá uma ideia da gente, o que a gente pode entender. E aí o oposto do Leão e o oposto de Virgem são coisas que precisam ser trabalhadas, sempre nesse nível. O mesmo acontecendo aqui nos adjacentes. Na relação de Áries com Touro, você é quanto mais Touro, quanto mais Áries. Aí teria 3 para cá, 3 para lá, para a gente ter uma ideia de como a gente pode usar esses simbolismos astrológicos da polaridade como um elemento de autoconhecimento e de trabalhar no psicológico da gente, trabalhar nessas características que a gente viu aí que existe de relação de polaridade, tanto oposta quanto adjacente, e a gente entender como que elas funcionam para a gente perceber o caminho que a gente precisa trilhar dentro do nosso autoconhecimento. Bom, gente, então era isso. Se gostaram, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e aperte o sininho para obterem notificações todas as vezes que a gente colocar um vídeo no canal sobre cultura esotérica. Um grande abraço e até o próximo vídeo.